Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que eu sou completamente apaixonada, que é falar sobre gestação, parto, maternidade, à luz da palavra de Deus. Então vamos dar um tempo, pessoal, chegando. Boa noite, graça e paz a todos. Eu não sei porque eu não estou vendo comentário. Será que tem comentário? Bom, boa noite, tá tudo certo, o áudio tá bom, a imagem. Se vocês puderem me falando. Olá, boa noite, bem-vinda. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Boa noite. Eu não quis colocar o fone de ouvido, graça e paz, mas me dizem aí se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se está chegando bem para vocês o áudio. Se não, eu coloco o fone para eu ficar para o som sair melhor. Tá tudo certo? Ah, então tá bom. Boa noite, amém. Pastora Cláudia, querida do meu coração, muito obrigada. Boa noite, gente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre missões com gestantes. Eu tenho quase certeza que a maioria nunca nem ouviu falar, né? Que era possível fazer missões com gestantes. Mas Deus é bom. Deus é bom e Ele usa meios diversos para levar a mensagem dele, né? Para fazer a mensagem dele e a palavra dele conhecida. Boa noite para quem está entrando. Que Deus abençoe cada um. Não sei se eu tenho que dar mais um tempo. Pastora Cláudia, me oriente aí. Se a gente espera mais um pouco. A paz. Para todos que estão entrando, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Que Deus abençoe cada um. Eu acredito que a gente já pode começar, né? Porque assim como eu, muitas pessoas veem o vídeo depois, né? Vão chegar para assistir o vídeo depois. Que Deus abençoe cada um que aqui está. Vamos fazer uma oração, né? Para a gente começar. É sempre bom começar falando com o nosso Pai. Senhor Deus, muito obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de estar aqui para ministrar aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Deus, como eu me sinto privilegiada de estar aqui num hall de pessoas tão importantes, de pessoas que fazem tanto por ti, Deus, que levam o teu amor, Pai, de formas diversas, para povos diversos, Deus. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de fazer o teu nome conhecido através do nosso trabalho. Eu te peço, Deus, que o Senhor prepare o coração de cada pessoa que vai estar ouvindo, que vai estar vendo essa live. Pai, que a chama também desperte no coração de cada um, para que eles tenham um olhar sensível para os nascimentos, Pai, assim como o Senhor tem. Obrigada, Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor prepare o terreno de cada um que vai receber essa mensagem, Deus, para que a semente seja plantada, Senhor, e no tempo certo ela floresça. Obrigada, Deus, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom e nós amamos a Tua presença. Nós te convidamos, Espírito Santo, para fazer parte desse momento. E nós te agradecemos, Deus, porque a Tua fidelidade, ela dura para sempre. O Teu amor é o que consome a nossa vida, é o que direciona os nossos caminhos e é o que nos faz todos os dias acordar tendo a certeza que estamos no caminho certo.
levando o teu amor para as pessoas. Amém. Vou esperar mais alguns minutinhos. Se vocês puderem já ir chamando as pessoas, compartilhando. Vamos esperar um pouquinho mais. Pastora Cláudia pode me dar o ok aí, tá bom? Quando eu tiver que começar. Quando for o momento. Que bênção que está sendo essa conferência, né? Quantas histórias maravilhosas a gente tem ouvido e visto o agir de Deus, né? Aos quatro cantos da terra, como Deus é bom. Boa noite para quem está entrando agora. Boa noite, graça e paz. Amém. Eu me sinto, como eu estava falando, eu me sinto tão honrada de estar aqui, porque sempre foi meu sonho falar sobre missões e Deus nos deu essa oportunidade agora, em plena época de pandemia e conferência online, né? Deus tem nos mostrado outros meios de levar a palavra dele, né? Então vamos começar. Eu queria começar agradecendo a pastora Cláudia e a Missão ID por ter confiado em nós. Olá, boa noite. Por ter confiado em nós para ministrar, né, no meio de tantas pessoas que têm feito tanto para Deus e para as pessoas. Então, eu me sinto muito honrada e quero agradecer a Deus e honrar a sua vida por tudo isso que você tem derramado em nós e em todas as pessoas para receber ainda mais do que Deus tem depositado, né? Então, o tema que hoje nós vamos falar, vamos conversar, é missões com gestantes. Eu não sei se vocês conhecem algum trabalho de missões com gestantes, mas é algo que Deus tem colocado no meu coração através da doulagem. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês do que é e do que se trata. Contar um pouquinho da minha história antes de iniciar, porque eu me tornei doula. Eu sou filha de pastores. Hoje os meus pais são assembleianos, né? Eles são da Assembleia de Deus Madureira. E eu fui criada num lar cristão. Desde os 6 anos de idade, os meus pais se converteram. Meu pai se converteu, logo depois minha mãe se converteu. E o ministério do meu pai foi muito rápido, aconteceu muito rápido. Antes dos meus 10 anos, meu pai já era pastor e já tinha a igreja dele, já estava conduzindo a igreja dele. Então, eu sou filha de pastores, criada num lar cristão. E aos 19 anos eu me casei. E aos 25 eu tive minha primeira filha. E eu sempre servi na igreja, né? Então, fazer todo esse trabalho de serviço, a gente fazia muito, porque igreja pequena, filhos de pastores fazem de tudo, né? Vai cuidar das crianças, vai cuidar dos jovens, vai estar lá ministrando louvor. A paz para todas que estão chegando aí, boa noite. Então, eu fui criada num lar que eu via meu pai servindo a Deus e as pessoas constantemente. Aos 19 anos eu me casei. E quando eu me casei, as coisas mudaram um pouco. Eu acabei eu não me desviei, mas eu me esfriei no evangelho no meu período de casamento, né? Casei com um rapaz cristão e no período do casamento a gente não encontrava igreja para congregar, porque na visão dele as igrejas que a gente ia não se encaixavam no que ele queria. Enfim, fiquei 8 anos casada. Hoje eu sou divorciada e vivo assim para Deus e para os meus filhos. E nesse contexto de 8 anos de casamento eu tive 2 bênçãos, que são os meus filhos, e que foi através deles que surgiu o ministério com gestantes, né? Boa noite à minha mãe aí, meus pais. Acabei de falar de vocês. Então, assim, nesse período, quando eu engravidei, primeiro eu não queria engravidar, né? Eu pensava, na minha cabeça, né?
egoísta, eu pensava, não, o filho vai meio mudar demais a minha vida e eu tenho uma vida muito confortável e tudo mais, que a gente sabe que esse hoje, infelizmente, para quem não é cristão, é um pensamento comum, né? Que filho, ou se tem filhos por pressão social, ou se tem filhos simplesmente porque não se tem filhos, né? Na verdade, a gente reduziu muito isso. Então, ou se tem filhos por pressão social, ou escolhem não ter filhos porque um filho, segundo a sociedade, atrapalha a vida. E a gente sabe que na Bíblia, todas as vezes que se fala de filhos, se falam de bênçãos, né? Então, como cristãos, a gente entende que os filhos são bênçãos em nossas vidas. Então, eu não queria ter filhos nesse começo, mas já estava com 5 anos de casada e entendi que era o momento de engravidar, que era o momento de ter um bebê. E a partir do momento que eu me descobri grávida, tudo mudou. Tudo mudou porque eu passei a não pensar apenas em mim, mas em ter uma perspectiva diferente para aquilo que estava sendo gerado. Então, no começo da minha gravidez, né, nossa filha foi muito sonhada, muito desejada. A gente ficou um tempo desejando ela ainda antes de engravidar. E na primeira oportunidade eu engravidei, sem tratamento nem nada, graças a Deus. E minha filha veio para realmente dar um novo norte, um novo direcionamento, né, para minha vida e para o que Deus iria fazer através do nascimento dela. Quando eu engravidei, eu tinha na minha cabeça a opinião de que não, eu não vou sofrer no parto, para que isso? Vou agendar uma cesariana mesmo, que aí eu consegui maquiar, arrumo o meu cabelo e tá tudo certo. E na minha cabeça era essa a opinião que eu tinha e até aí tudo bem. À medida que eu comecei a estudar a fundo os benefícios que era ter um parto natural, tanto para a mãe quanto para o bebê, eu comecei a me aprofundar nos estudos relacionados à gestação, a todas as conexões neurais do bebê ali ainda dentro do ventre, do desenvolvimento dele, como o parto natural poderia me trazer novas perspectivas a respeito do meu corpo, de entender o meu corpo, de entender o processo, o design original de Deus para o nascimento. Então, nesse meio, eu descobri a tal da doula, né? E eu comecei a pesquisar, eu falei, nossa, contratar uma doula é realmente uma boa oportunidade para poder conseguir ter meu parto natural. E eu compartilhei com o pai dos meus filhos sobre isso. Ele, mas doula, o que é doula? É uma bruxa? Tipo, foi a pergunta dele, assim, o que é uma doula? E uma doula, hoje, né, socialmente, o termo doula veio do grego, original no grego, que significa escravo. Para o contexto do nascimento, trouxe a perspectiva de que a doula é uma mulher que serve, né? Porque o escravo é aquele que serve. Então, a doula é uma mulher que serve outras mulheres durante o processo da gestação, do parto e do pós-parto. E se a gente fizer uma perspectiva, apenas a gente só oficializou o termo de uma geração de pessoas que acompanhavam outras mulheres. Por exemplo, se a gente pensar na questão dos nossos avós, bisavós, nossos avós tinham os filhos em casa e era acompanhado de outras pessoas, seja a parteira, seja uma amiga que estava ali para dar o apoio, para fazer a comida, para deixar que ela tivesse focada no trabalho de parto, para trazer uma água. Então, assim, naquele contexto, a doula já existia, só que indiretamente. Então, ela veio no contexto, com o boom da humanização do parto, ela passou a ser mais conhecida, que foi mais ou menos 7 anos atrás, que foi a época que a minha filha nasceu. Ela ficou conhecida como uma profissão mesmo. Então, é uma mulher que trabalha, que informa a gestante durante todo o processo, né, da gestação, de todos os aspectos, tanto hormonais, quanto físicos, quanto fisiológicos do nascimento e da gestação em si. E foi quando eu contratei minha doula e durante esse estudo eu descobri que eu queria ter um parto domiciliar. Então, para resumir a história, para vocês não ficarem apenas no meu contexto, assim, só dando uma pincelada. Eu tive partos domiciliares e no parto da minha filha eu tive uma experiência sobrenatural com Deus durante o trabalho de parto. Em um momento que eu achei que eu não daria conta
de trazer ela a esse mundo, porque um parto domiciliar ele não tem intervenção, então ele é totalmente natural. E o momento que eu achei que eu não fosse dar conta, eu fiz uma playlist com louvores para ficar rodando enquanto eu passava pelo processo de dor. E em um determinado momento eu me fechei num quarto. Boa noite para todos que estão entrando. Eu me fechei no quarto e começou a passar um louvor da banda Hillsong. E toda vez quando eu ouço esse louvor, ele mexe com o meu coração, porque era exatamente aquilo que eu estava fazendo. Eu estava adorando a Deus com o meu corpo, trazendo um novo ser, um bebê com um propósito, um chamado e um destino para esse mundo. Então, o parto, naquele momento, era o meu momento de adoração a Deus. E eu me fechei e conversei com Deus. Fiquei sozinha no quarto, falei, Deus, eu não vou conseguir sozinha, eu preciso da tua presença. Apesar de estar afastada da igreja, eu ainda tinha conexão com Deus naquele momento. E eu me vi cheia da presença de Deus e eu comecei a louvar um louvor do Hillsong, que eu vou dar uma palha para vocês, que é aquele bem assim. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. Oh, I love you. Então esse era o meu momento de adoração a Deus, em meio à dor, em meio a todo aquele processo de transição que eu estava passando para trazer minha filha para esse mundo. E eu experimentei da presença de Deus. E de fato eu entendi aquele versículo de Paulo, né, quando ele fala que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então eu vi que o poder de Deus se aperfeiçoou ali naquele momento de fragilidade e eu consegui trazer minha filha num ambiente respeitoso, um ambiente onde todo mundo estava ali atento ao que eu queria, onde eu pude escolher onde eu queria ter ela, onde eu pude me movimentar, e a partir dali foi um marco na minha vida. Ali nasceu um ministério. Eu digo que não nasceu apenas uma mãe, nasceu um ministério ali. Então a doula, e depois eu por ter sido transformada, eu decidi que eu precisaria viver esse momento com outras mulheres e ajudar outras mulheres a terem uma experiência de nascimento diferente, porque por muito tempo se perpetuou de que o parto é sofrido, o parto precisa ser sofrido porque a gente carregava a maldição de Eva, né? Que o parto, na verdade, ele veio como um castigo de Deus para a mulher. E se a gente olha o livro de Gênesis, a gente vê que Deus castigou não apenas a mulher, castigou o homem também, porque do suor do trabalho dele ele teria que viver. E só que Jesus veio e depois da vinda de Jesus, ele levou sobre si todas as nossas maldições. Então a maldição que estava sobre a mulher para ter um bebê, ela caiu por terra quando Jesus morreu na cruz por nós. E nos deu esse acesso e essa liberdade. Então, o parto ele não precisa ser algo sofrido. Ele sim é algo doloroso, até porque a dor ela é uma sinalização de que algo precisa ter atenção. Então, se você sente uma dor, se você não sente dor, você não consegue identificar que você está precisando de ajuda. O parto é a mesma coisa. Imagine se a gente não sentisse dor para ter o bebê, a gente ia ao supermercado, o bebê escorregaria da nossa perna, né? Mas Deus é sábio até nisso. Então, o parto, eu entendi que o parto ele não precisava ser sofrido. Ele sim era doloroso, mas não precisava ser sofrido. E aí, depois de praticamente 5 anos, Deus me deu uma nova perspectiva a respeito da doulagem como missão. Mas por que como missão? Porque a gente não consegue mudar uma cultura sem mudar os pais. A gente pode sim conseguir, nas escolas dominical, nos lugares, fazer um bom trabalho com as crianças, nós conseguimos. Só que a gente não consegue mudar o ambiente da criança. Então ela vai, aprende dentro da igreja, mas o ambiente dela acaba permanecendo o mesmo, muitas vezes, quando não tem um contexto de igreja, um contexto cristão. Então, a gente não consegue mudar uma cultura sem mudar antes a perspectiva dos pais em relação aos nascimentos, em relação ao propósito deles de ter um bebê e de criar um filho para esse mundo. Então, eu comecei a pensar, né, durante essa jornada de reflexão, eu comecei a conversar com Deus e questionar muito Deus por que as doulas, na maioria das doulas, elas eram esotéricas.
Por que as mulheres que participavam dos nascimentos, elas consagravam e elas tinham um ritual de consagração à deusa mãe, ao sagrado feminino? Por que um design que Deus desenhou estava sendo roubado? Por que muitos bebês ali nos nascimentos, eles eram consagrados, inclusive, né? Porque naquele momento as mulheres pegam a placenta, algumas doulas, né? Elas pegam a placenta, as mulheres fazem um ritual ali de passagem. E eu ficava me questionando, meu Deus, por que não tem doulas cristãs? Por que no momento do nascimento não tem pessoas para estarem ali orientando os pais a consagrarem seus filhos, a intercederem pelo parto? Por que muitas mulheres estão sendo roubadas do direito delas de viverem um nascimento respeitoso com seus filhos? Por que muitas mulheres estão sendo roubadas do direito de ver e de ter aquela primeira conexão com seu filho assim que ele nasce? E eu comecei a questionar. E foi quando surgiu o livro da pastora Cláudia na minha vida. Deixa eu ler aqui. Penso assim também, mudar as perspectivas dos pais quando trabalhamos com projetos com crianças em vulnerabilidade. É exatamente isso, né? A gente tem que trabalhar dos dois lados, as perspectivas. E foi quando eu encontrei, nesse mundo conversando com uma doula de Curitiba, por acaso, porque Deus estava fazendo isso queimar no meu coração, de ter um projeto com gestantes, na perspectiva cristã. Foi quando surgiu, ela me indicou o livro da pastora Cláudia. Eu li e falei, meu Deus do céu, outra pessoa está pensando isso. E pensou isso muitos anos atrás. Como assim? O Espírito Santo testifica, né? E à medida que eu fui lendo o livro dela, eu falei, Deus, é isso, eu preciso implementar isso na minha jornada como doula. E foi quando surgiu, né, uma abordagem diferente para os nascimentos, na perspectiva cristã. Eu fiz uma escola de missões 2 anos atrás, que foi um marco mesmo nessa transição. Eu acabei esquecendo de mencionar. Eu fiz a escola do Íris Global, que eu acabei me conectando com muitos missionários, né? Eu fiz a escola do Íris lá no Rio de Janeiro, fiquei 1 mês. E a escola da Heidi Baker, não sei se vocês conhecem. E foi um marco na minha vida, porque eu entendia que eu tinha um chamado para gestantes, mas eu lutava para viver esse chamado. Eu fiquei 4 anos lutando para não avançar nesse chamado. E aí na escola de missões, Deus trouxe um evangelista americano, e ele profetizou sobre a minha vida, e ele falou que ao meu redor ele via muitas crianças, e que aquele era o meu chamado. E eu fiquei pensando, né? Fiquei, gente, eu nunca fui de ministério infantil. Então, assim, eu ajudava os meus pais no ministério infantil da igreja, mas nunca foi, assim, a minha... Porque eu vejo minhas amigas, elas são tudo... Quem trabalha no ministério infantil é completamente apaixonado pelo que faz, né? E eu não tinha essa questão. Eu sempre fui do louvor, eu sempre gostei do louvor, então eu não tinha isso. Eu falei, como é que ele tá vendo crianças? E Deus me trouxe a memória, né? Que a partir do momento que você ministra pais, você ministra bebês que já são crianças ali dentro do ventre. É como a pastora Cláudia fala muito no livro dela, que o ministério infantil começa no ventre. Então era aquilo que Deus estava me trazendo a perspectiva, né? E aí eu comecei, só voltando, e aí eu comecei, mas por que doula? Será que Deus realmente quer que a gente avance nesse ministério de doulagem? E aí eu estava em casa no meu momento devocional, em oração, e Deus me trouxe uma mensagem que é exatamente a que eu vou começar a ministrar para vocês aqui. Eu nem sei como é que tá o horário, mas aí vocês vão me falando aqui pelo chat, que eu não consigo ver. Deus falou muito forte ao meu coração, leia Filipenses. E eu falei, gente, mas o que tem Filipenses? Porque eu já li Filipenses. Por que será que Deus está querendo que eu leia Filipenses novamente? E aí eu peguei e abri Filipenses. Filipenses, versículo 1, que fala o seguinte. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, assim, a carta aos Filipenses, ela começa com a saudação de Paulo, né? E quando eu li, porque eu uso aqui eu gosto dessa versão da Bíblia, que é a mensagem, porque ela traz o original, né, das palavras. E eu vi servo destacado. Eu falei, deixa eu olhar o que significa servo. E servo
significa dolo. Ou seja, essa era, aqui na Bíblia está dizendo servo. Quando fala de servo, está falando de dolo. E ali Deus me mostrou que a perspectiva dele para a dolagem, que é o chamado missionário. Porque Paulo e Timóteo, eles eram missionários, né? Eles estavam ali pegando o evangelho. E quando a gente pega o termo de doula ser a mulher que serve, então a Nathalie é missionária de gestantes, então a Nathalie serve mulheres durante o processo de gestação e parto. Então a gente prepara as mulheres e os casais a entenderem o propósito de Deus na vida deles como potencializadores dos chamados de seus filhos. E ainda nessa mesma semana, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, uma pessoa me perguntava, Nathalie, o que é a maternidade para você? E na hora eu respondi, a maternidade é um presente de Deus, um chamado de Deus a potencializar os talentos dos nossos filhos. E é isso que eu acredito em relação à paternidade e à maternidade. É nesse contexto que eu preparo os casais para entenderem que desde o ventre, o bebê deles já tem um chamado e um destino. Que sempre quando Deus queria mudar uma situação, sempre quando Deus queria mudar uma história, ele mandava um bebê. Né? Foi assim com Samuel, foi assim com tantas e tantas histórias que a gente viu. E lá em Juízes 13 tem um exemplo clássico do que a base que eu uso para direcionar os pais. Quando Manoá perguntou para Deus, quando Sansão ainda nem estava no ventre da mãe dele, porque se a gente abrir aqui, ó, vamos abrir lá em Juízes 13. Juízes 13, versículo 3, fala o seguinte, no versículo 4, né? Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho e bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho. Tu conceberás, ou seja, a esposa de Manoá era uma pessoa estéril, e o anjo vem e fala para ela que ela vai conceber. Ela ainda vai conceber. Você vai conceber e terás um filho cuja cabeça não passará navalha. Olha a instrução aí. A instrução. O bebê nem estava no ventre dela ainda, já tinha uma instrução. A cabeça dele não vai ser passada a navalha. Portanto, esse menino será nazireu. Olha o chamado aí do bebê, antes dele ser gerado. De Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Olha um destino. Então, aqui nesse versículo nós já vimos uma direção em relação a como conduzir o nascimento dele, né? O que seria a direção de não raspar a cabeça. O chamado dele para nazireu e o destino dele, que era o quê? Livrar Israel da mão dos filisteus. Então, Deus trouxe essa perspectiva para esse casal e o bebê ainda nem tinha sido gerado. O bebê ainda não estava no ventre. Olha a importância da preparação dos casais dentro da igreja sobre ter filhos, que a gente começa ali na raiz, né? Depois veio o anjo e fala, porque Manoá não sabia do que tinha acontecido. A revelação tinha sido dada para a mulher dele, né? E o anjo repete para ele. Mas Manoá antes pergunta o seguinte, ó Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que vai nascer. Quantos pais perguntam quando os seus bebês estão na barriga? Perguntam para Deus como guiar os seus filhos e qual é o propósito deles. Quantos pais hoje a gente vê? Eu digo isso porque eu trabalho com casais e quando eu falo isso, eles nunca nem pensaram nisso. De perguntar para Deus como direcionar e como guiar os filhos. A gente vive uma sociedade onde querem colocar os pais, a maternidade, a paternidade dentro de uma caixinha. E a gente também vive uma sociedade que está doente quando se fala de família. Não falo apenas no sentido do divórcio, mas falo no sentido mais amplo de ideologia de gênero, de criar filhos feministas, ou seja, filhos que ao invés de ser como Cristo com a mulher, ele se torna uma outra mulher, porque não entende o papel e a paternidade ali. Então, quando os pais eles se fecham para não ouvir a voz de Deus, acontecem distorções na criação dos filhos.
Então, por mais que Sansão teve o desfecho que ele teve, e depois no livro de Juízes tem outras questões que a gente consegue identificar, como, por exemplo, a falta de comunicação entre Sansão e os pais, tudo isso acabou direcionando o ministério dele para um outro viés. Mas a gente percebe que quando a gente entende, quando a gente coloca na mente dos pais, e isso vai para a maioria que estão no campo missionário, quando a gente consegue entrar numa família para trabalhar toda a questão da gestação, do pré-natal, quando a gente consegue trabalhar todas essas questões, vocês veem que são 9 meses de discipulado que a gente pode fazer dentro de uma família, preparando eles para o destino deles como pais. Porque muitas pessoas, a gente vive na sociedade, muitas pessoas com crise de identidade. Porque a paternidade, lá em Provérbios 6, fala a respeito do chamado da mãe e do pai, né? O pai é como um farol que guia. O farol faz o quê? O farol dá a direção. Então, quando a gente fala da paternidade no contexto do Velho Testamento, a gente via que os pais eram aqueles que chamavam a identidade dos filhos através do nome. Então, quando escolhia um nome, ele já dava um destino para o filho dele quando ele escolhia um nome. A gente vê isso com a história com o nome de Jacó e vários nomes no Velho Testamento, que teve as pessoas que tiveram seus nomes mudados, né? Então, a gente vê isso, que o pai, no contexto, ele chama a identidade. Só que a gente viveu várias ondas de feminismo que tirou o homem da jogada. Digo socialmente. Então, quando tirou o homem da jogada, não no sentido de igualdade, porque nós, homens e mulheres, nós somos iguais perante a Deus, com habilidades diferentes e chamados diferentes. Não o melhor nem pior, com chamados diferentes. Então, quando a sociedade colocou a mulher em um determinado lugar que muitas vezes a gente, obviamente, precisaríamos ter conquistado, mas tirou a masculinidade, então tirou quem gerava identidade. E hoje a gente vê o reflexo disso, de pessoas sem identidade, pessoas com orfandade ligada a Deus, por quê? Porque não tiveram uma paternidade. E apesar de terem pais, muitas vezes podem não ter tido pais que exercia o chamado deles de chamar a identidade, de convocar o destino dos filhos, porque os pais, quando eles morriam, no Velho Testamento, eles faziam o quê? Bênçãos e o destino dos filhos deles. Então, se a gente tira isso, a gente tem o quê? Uma sociedade que não tem identidade, que não tem chamado, que não tem destino, que não sabe por que está nesse mundo nem o que fazer nesse mundo. E aí a gente vê também o papel da mãe. A mãe é como a luz que clareia. Quando a gente vê lá em Provérbios 6, do 20 ao 23, se eu não me engano. A mãe é como a luz que clareia. Então, olha a diferença entre a luz que clareia e o farol. Qual o sentido do farol? O farol, ele dá a direção, né? O farol, ele vai ver lá na frente. Que se parece muito com as habilidades dos homens, né? Que os homens têm essa questão mais motora, alguns, tá? Até neurologicamente, quando a gente vai estudar neurociência, a gente vê isso. Que eles têm mais habilidade motora, que eles são mais objetivos, que nós somos mais sensíveis, nós somos mais atenta ao que está acontecendo. Então, a mulher é como a luz que clareia. Qual o sentido da luz? A luz, ela vai caminhando. À medida que você vai segurando a luz, ela vai clareando aquele ambiente. Então, os pais, eles têm a autoridade da parte de Deus para convocar destinos, para chamar identidades. E a mãe tem o papel de fazer o quê? De ser aquela que ajuda. Aquela que caminha todos os dias fazendo o chamado se cumprir. Porque o pai, ele traz esse chamado, né? Chama a existência, a mãe vai caminhando diariamente para fazer com que esse propósito e essa missão se cumpra. Então, nós somos a mantenedoras do destino dos nossos filhos. Então, vocês entendem que são papéis diferentes, no mesmo nível de importância, mas papéis diferentes que se perdeu e se distorceu com a sociedade. Então, quando a gente chama os casais, a gente faz o discipulado durante esses 9 meses, é justamente para preparar esses pais para entenderem que eles são potencializadores de destino. Os nossos filhos são como flechas. As flechas a gente não segura pra gente, a gente lança. E a gente sabe o destino dessa flecha quando a gente lança, porque ninguém pega a flecha e sai atirando para todo lado. Quando a gente atira, a gente quer acertar o quê? O alvo. Então, a criação dos nossos filhos, ela passa a ser completamente diferente quando a gente entende em Deus, que foi o ser
Foi Deus que criou os nossos filhos. Então, quem tem o manual a respeito dos nossos filhos é quem? É quem criou eles. Então, por que a gente muitas vezes não aciona quem criou para entender qual o propósito e o chamado? Por que a gente tem que preparar pais? Porque hoje a gente já vive uma sociedade doente com relação à identidade, com relação a destino, com relação a tantas distorções. Se a gente não prepara a base, que são os pais, essas crianças no futuro que serão adultos, eles também não vão conseguir lidar com essa sociedade, né? Então, assim, tá falando do congresso, é isso aí. Em dezembro vai ter congresso de gestantes, tá? E a gente vai trazer esse foco e essa abordagem cristã para a gestação. Então, quando a gente tem como missionários o papel e o dever de preparar esses casais para viverem o chamado e o destino deles como pais, como potencializadores e direcionar o destino dos filhos deles também. Porque a gente se perde muito com tantos inputs de informação, né? De maternidade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Enfim, e a gente se perde na essência, que é a gente está aqui simplesmente para cumprir o que Deus nos chamou para cumprir. Quando a gente vai encontrar com Deus lá no céu, ele vai perguntar, eu te dei a parábola dos talentos, eu te dei talentos, o que você fez com esses talentos? Você vai devolver eles multiplicados ou você colocou dentro do bolso e manteve ele com você? É isso que Deus espera de nós aqui nessa terra, que a gente cumpra todos os propósitos que ele nos criou para cumprir aqui. E é isso que a gente tem que trabalhar com os pais. Então, ainda falando no contexto de Filipenses, que foi a ministração para mim, um primeiro ponto que ele fala é que Paulo ele escreveu para Filipos dentro de um contexto de prisão. Hoje nós vivemos um mundo que tem pervertido a mente das crianças. Um mundo que tem tentado roubar ainda desde o ventre com apoio ao aborto, querendo matar essas crianças ainda desde o ventre, achando que eles não são crianças também, que eles são apenas um feto. Por isso que eu não gosto de usar feto nas minhas aulas, porque eu acho que o feto é uma forma que as pessoas usam para dissociar a conexão que a gente tem quando a gente fala um bebê, que é um ser humano, né? Então, a gente vive uma prisão também. As pessoas vivem aprisionadas, tá? As pessoas hoje, elas vivem aprisionadas pelas redes sociais, por tudo que a mídia vem colocando na mente delas e vem tratando isso como algo normal. Então, como Paulo e Filipe, servos de Cristo, Paulo estava na prisão, nós hoje também vivemos essa prisão, né? A questão do nível elevado de cesarianas, sendo que socialmente, né, no mundo, cesariana deveria, né, pelo padrão da OMS, deveria ser em 10 a 15% de toda a população. E a gente vê no Brasil o nível de 50% entre um ranking de países que a via de parto que mais acontece é a cesariana. Então a doula, nesse contexto, ela vem para minimizar isso, para trazer mais conforto para a mulher durante o trabalho de parto, com métodos para alívio da dor. Então Paulo, ele estava numa prisão. Então hoje a gente vive uma guerra com os nascimentos. Eu digo isso para vocês porque eu acompanho nascimentos e eu vejo como o inimigo tem tentado roubar esse momento das mulheres. Vocês não têm noção do que eu vivo, do que eu vejo. Quando eu falo para gestantes no meu Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês, que tem sempre devocionais, orações de gestantes, tem sempre várias informações lá. Quando eu falo para as mulheres, cria uma rede de intercessão pelo seu parto. Ninguém nunca nem pensou nisso. Mas, gente, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra os médicos, não é contra apenas os hospitais, mas contra toda uma potestade que não quer que bebês com propósitos nasçam. O que Faraó queria quando Moisés estava para nascer? Exterminar. Quando Jesus veio, qual foi a decisão lá do chefe da época? Foi realmente exterminar. Então vocês acham que hoje, na sociedade que a gente vive, as pessoas o inimigo não está batalhando para fazer realmente roubar isso? Roubar essas crianças com propósitos através do aborto, através de mães que muitas vezes ficam tão fragilizadas e são tão humilhadas no momento dos nascimentos que elas acabam tendo problema para se conectar com o bebê. Isso acontece, gente.
mães que passam pelo processo do pós-parto com depressões profundas. Eu faço psicologia perinatal, então eu vejo quadros de mães que no pós-parto tem esquizofrenia, sabe? Tem psicopatologias depois do nascimento. E cadê o povo de Deus para acolher essas pessoas, essas mulheres nesse período de tamanha fragilidade? Então é esse olhar que eu tenho e que eu gostaria muito de passar para vocês. A mulher durante a gestação, ela precisa ser acolhida. E tudo que ela produz, os hormônios e tudo que ela produz, ela está produzindo 24 horas por dia um novo ser dentro dela. Então ela precisa desse amor, ela precisa desse acolhimento, ela precisa se sentir amada. Eu acompanho muitos missionários, né? Por isso que Deus, de fato, acendeu ainda mais isso no meu coração, e com um propósito, que vem o segundo ponto, né? De Filipenses ainda. Que foi a questão de Paulo falar para os líderes da igreja. E eu tô falando para líderes aqui também. E por um tempo eu questionei, Deus, por que só aparecem casais grávidos, missionários para mim, pastores? E Deus falou, porque eles serão multiplicadores daquilo que você tá repassando para eles, dessa importância do nascer diferente, do nascer com propósito, do experimentar da presença de Deus de forma sobrenatural. Eu tenho acompanhado vários. Tem uma gestante minha que eu acompanhei virtualmente lá de Lages, né, de Santa Catarina. Gente, ela com 10 centímetros de dilatação, ela começou a cantar um louvor, Bebê Milagre. 10 centímetros de dilatação, sem anestesia, ela cantou, que inundou aquele centro obstétrico, que as pessoas, as enfermeiras, os médicos foram tocados e sentiram a presença de Deus ali naquele momento. Então é isso que Deus espera para nós, como os nascimentos, como a forma como os bebês nascem. Eu fico me perguntando a hostilidade que muitos bebês nascem, né? Que o cordão é cortado de forma abrupta, não passa todo o ferro que precisa para o bebê, e o bebê é levado, separado da sua mãe. Imagina um bebê que tá no ventre, ouvindo o batimento cardíaco da mãe, tá sentindo as emoções dela, tá ouvindo a voz dela. E aí, quando ele passa a transição dele para esse mundo, lá ele tá todo cercado de amor, de carinho, de cuidado, e vem para esse mundo e ele simplesmente é levado para fora, de longe da mãe dele. Um momento que ele poderia conhecer pessoalmente, ver e enxergar o rosto da mãe dele, que ele passou 9 meses apenas ouvindo. E essas mulheres são roubadas de ter esse momento, essa conexão inicial. Eu fico pensando, quando eu chegar no céu, como que eu quero ser recebida lá no céu? Eu falo, eu não quero ser recebida com o pé na bunda ou de forma, como é que se diz, hostil. Eu quero ser recebida de forma a celebrar, com louvores sendo entoados. E é essa forma como eu vejo os nascimentos, sabe? Eu vejo as mulheres que se preparam, que fazem playlist, elas têm experimentado da graça de Deus quando o bebê que faz correlação com o chamado dos seus filhos. Então imagina um bebê nascer cheio da presença de Deus, em momentos de adoração. Eu falo para os pais, você está naquele momento, vai lá, consagra teu filho ao Senhor. Vai lá e ora por ele, já consagre ele a Deus naquele momento. Então assim, é um momento tão, tão íntimo, né? E Deus realmente me ministrou muito isso, porque eu tenho acompanhado casais de missionários pelo mundo. Recentemente tiveram 2, tanto da Romênia quanto de Portugal. Já tivemos lá da Tailândia, por eu ter sido formada do Íris, acabo tendo mais conexão também com esses missionários do Íris. Então, assim, Deus espera uma nova perspectiva em relação à forma como esses bebês nascem, tá? Então, em Filipenses 1, o amor deve ser a nossa referência. E ninguém pode ignorar e aprisionar a mensagem. Então, a mensagem que Deus colocou no nosso coração, ela tem que ser disseminada. Os pais têm que saber da responsabilidade deles com relação à criação dos seus filhos, em relação ao destino dos seus filhos, as palavras que eles falam, as palavras que são emitidas através da boca deles, porque Deus deu autoridade e a gente sabe que as palavras têm poder.
Então, as palavras dos pais podem mudar o destino dos seus filhos. Então, os pais eles precisam estar conscientes dessa responsabilidade, né? Então, a mensagem ela não pode ser aprisionada. Eu vejo algumas doulas cristãs sendo perseguidas. E isso é o evangelho. Esse é o evangelho. A gente tem que estar aqui disposto a morrer por Cristo. Morrer por Cristo e não parar e não parar frente às guerras, né? Em frente às perseguições, porque, como Paulo diz, para mim o viver é Cristo e morrer é o quê? É lucro. Eu quero chegar lá no céu tendo a convicção de que eu cumpri o chamado de Deus aqui nessa terra. Em Filipenses 2, fala a respeito de que Cristo assumiu a condição de servo. Cristo veio a esse mundo para ser doulo, nosso doulo. Ou seja, ele veio aqui para nos servir, o nosso Criador, que poderia fazer qualquer coisa. O nosso Criador simplesmente poderia aparecer aqui no mundo. Ele escolheu que forma para vir ao mundo? Através de um ventre, através de uma mulher, através de uma gestação. Então, Jesus é a nossa referência, ele tem que ser a nossa referência, né? Em Filipenses 3 fala, conheça Cristo pessoalmente, não podemos derramar o que não temos. Por que eu falo tanto para as mulheres, tanto para as mães no campo, quanto para as gestantes? Como que você vai descobrir o chamado do teu filho se você não passa tempo com quem criou ele? Como que vai ser mais... As mulheres, quando estão em gestação, elas já passam por várias alterações hormonais, naturais, né, hormonais. E como que você passa por toda essa transição sem se apegar àquele que nos enviou, aquele que está do nosso lado? Então, construir uma vida devocional faz toda a diferença quando passam por situações e problemas durante a gestação. Para lidar com o parto, eu falo para as minhas gestantes, eu falo, pega os versículos que você, durante toda a gestação, você fez devocionais, anote esses versículos, coloque na parede, declare aquelas palavras, seja forte e corajosa, não tema, nem se assuste, porque eu, Senhor, teu Deus, estou contigo, por onde você andar. Então, essas mensagens, que são as palavras que estão na Bíblia, elas geram vida, tá? Elas geram vida. Eu vou mostrar a minha Bíblia, gente, é essa palavra-chave aqui, ó, que ela é a tradução tanto do original do grego e do hebraico, tá? Então, é isso que Deus espera de nós, né? Em Filipenses 3 fala a respeito disso. A gente não consegue derramar aquilo que a gente não tem, não adianta. Se a gente não tem uma vida devocional, Deus não vai conseguir falar com a gente. A gente pode ficar buscando profecia em todo canto, mas se a gente não tem conexão com Deus, ele não vai derramar aquilo que ele espera de nós, para que a gente tenha o nosso destino, para que a gente tenha o nosso chamado, para que a gente entenda o que Deus quer dessa gestação, do que Deus quer da chegada do bebê e como o bebê vai nascer. Inclusive o nome, a pastora Cláudia mencionou isso umas 2 semanas, eu acredito. O nome tem um chamado, e o nome de um bebê gera uma identidade em um bebê. Então, muitas vezes a gente não pede a direção de Deus em relação ao destino dos nossos filhos e colocamos qualquer nome, apenas um nome que está na moda. Quando eu falei isso no meu post no Instagram, que eu criei um post falando sobre o nome e o chamado e o destino profético que ele gera, eu fui investigar o meu nome. Meus pais nem eram cristãos quando eles me tiveram. E o meu nome, Nathalie, vem de Natal, que vem de nascimento. E olha com o que eu trabalho. Com nascimentos. Então Deus já tinha o meu destino ainda quando eu estava na barriga da minha mãe, quando ela escolheu o meu nome. Então o nome do bebê é extremamente importante. Poucas pessoas participam, né, Deus, dessa escolha, né? Então em Filipenses 3 fala sobre conhecer a Deus pessoalmente. E Filipenses 4, para encerrar, fala que a gente precisa orar em todo momento sobre todas as coisas e que a gente seja contente em qualquer situação. Então, poucas pessoas oram realmente sobre o destino dos filhos. A maioria dos meus posts, eu fico acompanhando os meus posts e eu vejo que os posts que mais têm like são os posts que eu escrevo orações, né? Eu gosto de escrever orações, estou até escrevendo um livro sobre isso. Sobre um devocional mesmo para gestação, né, de gestação sem medo. Então eu gosto de escrever orações e a maioria dos meus posts que mais fazem sucesso são essas orações. Porque muitas vezes a gente nem sabe como orar.
né? E a palavra de Deus está aqui para nos ensinar. A palavra de Deus é rica. A gente pode chamar a existência, na palavra fala que a gente pode chamar a existência coisas que ainda nem existem, então a gente pode chamar a existência o destino dos nossos filhos. A gente pode gerar palavras de vida através das nossas orações, mas poucas pessoas pegam a Bíblia e oram os versículos da Bíblia. Então, o que eu queria passar para vocês era justamente isso, que vocês entendam o quão importante é ministrar os casais que estão grávidos, o quão importante é o nascimento. O nascimento é uma transição de um bebê que estava no ventre para um bebê que veio para o mundo para cumprir um chamado. Eu sou administradora de formação, trabalho com planejamento estratégico e a gente vê que toda empresa que quer ser bem-sucedida, ela elabora uma missão, uma visão e os valores, que é aquilo que sustenta nos tempos de crise. Então, toda empresa vai passar por altos e baixos. E quando ela está olhando ali pelo mapa estratégico, ela cria todas as ações, todo o direcionamento dela vai baseado aonde? Vai baseado naquele mapa. Na missão, na visão e no destino, né? Nos objetivos estratégicos dela. Olha aqui o nosso mapa estratégico para criar filhos. Tá aqui. Esse é o nosso mapa estratégico, esse é o nosso guia. Como diz o gato da Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E a gente não quer criar filhos que não saibam para onde eles estão indo. E a gente também não quer discipular crianças cujos pais não sabem para onde guiá-los, nem não sabem como direcioná-los. A gente quer uma geração de pessoas que tenham a identidade de Cristo tão cravada nelas que elas estejam decididas a morrer por Cristo, que são os heróis da fé, né? Então é isso que a gente tem que esperar e é isso que a gente tem que ministrar. Tudo acontece no ventre. Hoje eu falei para uma gestante, né? Quando a gente vai ler lá Juízes 13, a gente vê que a direção a respeito de não comer comida suja e não beber vinho ou bebidas fortes, não foi só para Sansão, foi para a mãe dele também. Por que será? A gente que estuda um pouco de psicoembriologia, neurociência do feto, a gente vê que tudo que a mãe consome durante a gestação forma a papila gustativa dos filhos através do líquido amniótico. Então, aquela direção milenar, né, anos atrás, já era uma direção que se perpetua hoje. Se a gente quer filhos que comam verduras, a gente precisa consumir isso. Então, a conexão é muito forte no ventre. O encontro de Isabel com Maria, o filho dela, João Batista, sentiu a presença de Deus, né, do Criador ali naquele encontro, aquele momento. Os bebês que estão na barriga, eles já têm um chamado. Todas as pessoas que estão nesse mundo, eles têm um chamado e um destino. E todo bebê vem nesse mundo para ser resposta de alguma questão. Eu oro todos os dias e falo: Senhor, eu quero ser resposta. Me mostre quais são as perguntas, porque eu quero ser resposta para essa nova geração. Eu quero que uma nova geração de bebês venham a esse mundo com um propósito e um chamado, um destino por ti. Eu quero que o Senhor prepare pais para que vivam os seus chamados, mas que não sejam corrompidos pelo que o mundo ensina de como criar filhos. Mas pais que estejam tão cheios da tua unção, tão cheios da tua presença, e que declarem palavras de vida para os filhos, para que os filhos caminhem no profético, para que os filhos ainda pequenos consigam orar por pessoas doentes e elas serem curadas. E o que eu tô falando para vocês, eu vivo na minha casa. Porque eu já tenho quase 5 anos de divórcio, como eu falei para vocês no começo da live. E a partir do momento que eu me divorciei, eu falei para Deus: Deus, o Senhor é o meu marido agora, o Senhor é o pai dos meus filhos, apesar dos meus filhos terem um pai muito presente. Eu falei para ele: Senhor, aqui na nossa casa, o Senhor é o sacerdote dessa casa. E eu não aceito que meus filhos não recebam tudo aquilo que o Senhor destinou para eles receberem aqui nessa casa. E todos os dias eu colho milagres na minha vida, na vida dos meus filhos, de milagres de orações específicas, de palavras específicas que meus filhos falam sobre as pessoas. Da minha filha parar e perguntar: mamãe, ele tá com a perna engessada, eu posso ir lá orar por ele? Minha filha tem 7 anos, meu filho tem 5, eu não falei para vocês, né?
Mas minha filha, quando tinha 6 anos, ela falou, e ela tem a convicção, eu quero ser missionária, mamãe, mas eu quero ser médica, porque eu quero ir para o campo para ajudar a cuidar das pessoas. Então ela tem 7 anos e ela já sabe o chamado dela. Por quê? Porque eu oro todos os dias. E eu falo, Deus, o Senhor trouxe o Theo e a Emily nesse mundo para cumprir um chamado e eu quero ser sua ajudadora nesse ministério deles. Então traz a mim, revela a mim qual é o chamado deles para que eu possa direcioná-los. Então a minha filha já sonhou, por exemplo, dela no futuro, no campo missionário cuidando de crianças. Então ela acordou falando para mim, mamãe, eu sonhei que eu estava assim, 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 e veio me contando. E eu tenho um caderninho profético deles, né? Então eu anoto tudo que eles falam, os sonhos que eles têm. Então ali naquele momento eu já consigo discernir bem qual é o chamado mais ou menos de cada um dos meus filhos. Minha filha é intercessora. Então pela oração deles eu consigo diferenciar a percepção de cada um. A gente tem uma vida devocional. O devocional, inclusive o devocional missionário da pastora Cláudia é incrível e eles amam orar pelas nações, eles amam, tem o nosso globo aqui, ó. Então a gente sempre tá aqui com o nosso globo orando por algum país. Até hoje eles estão orando por Beirute. Então eles têm isso no coração deles. E o que eu vivo aqui é o que eu desejo para todos os pais, para todas as mães que estão aí, é que realmente entendam e direcionem seus filhos de forma assertiva. A gente não lança flecha sem saber a direção. Tá? A gente não lança flecha sem saber a direção. E vocês, tem um livro que chama assim, A Mão que Balança o Berço Rege o Mundo. Então, a mão que balança o berço, ou seja, você mãe, você pai que está assistindo, vocês têm da parte de Deus a autoridade de transformar toda uma cultura, de toda uma geração. E não é um trabalho fácil, nem um trabalho rápido. É todos os dias caminhando um pouquinho que a gente vai ver os frutos de tudo isso lá no futuro. Então esse é o meu trabalho, essa é a minha missão, esse é o meu chamado. E é um prazer estar aqui com vocês e falar com vocês um pouquinho sobre isso. Espero que, de fato, Deus tenha falado ao coração de vocês dessa importância. 9 meses é um tempo maravilhoso para discipular uma família, para entrar em uma família, seja com termos técnicos, para preparar para um parto, seja inserindo a palavra de Deus, né, nesse contexto e fazendo com que eles entendam o propósito deles nessa terra, tá bom? Que Deus abençoe cada uma. Muito obrigada, cada um que ficou aqui nessa live até o final. Eu nem sei como estão as horas, deixa eu ver aqui. Olha, já tá quase, alguns minutinhos para terminar. Então, muito obrigada a cada um que aqui esteve. Vou deixar o meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu ministério, podem me acompanhar. Vai ter a conferência de gestantes em dezembro, 4, 5 e 6. Tá? 4, 5 e 6 vai ser online também. Vamos trazer profissionais incríveis que trabalham com gestantes, psicólogas, fisioterapeuta, obstetra, enfermeira obstétrica, doulas, para falar com vocês nessa perspectiva cristã. Então não deixem de se inscrever, tá lá na minha bio no meu Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui para vocês. Compartilhem, disseminem esse conhecimento, façam com que essas mães se sintam acolhidas nesse momento tão importante da vida delas. E se você tá vendo uma mãe no pós-parto, acolha. Tá? Acolha, é extremamente importante isso. Então você pai, você mãe, você já tem uma missão. O pai é como o farol que guia, a mãe como a luz que clareia. E é engraçado que só antes de cair, não sei se aqui vai cair, a luz que clareia, quando a gente vai pegar o original, a luz que clareia nesse versículo de Provérbios, é a mesma palavra utilizada para a coluna de fogo que guiava os israelitas no deserto. Olha o poder disso, né? O que aquela coluna de fogo fazia ali com eles? Aquecia, mostrava a direção, o caminho. Então, que nós sejamos assim, que nós sejamos colunas de fogo para guiar os nossos filhos em tudo aquilo que Deus destinou eles a viverem nesse mundo. Ó, um beijo para cada um. Eu vou deixar o meu Instagram para vocês darem uma olhada, para vocês disseminarem ainda mais esse congresso. O Congresso de Gestantes vai estar lá na minha bio, tá? O link para acessar o grupo do Facebook. É para vocês entrarem também. Vai ser incrível. E o ministério começa no ventre, né?
O ministério de crianças começa no ventre. Então, Deus está preparando uma nova geração e que a gente tem que ser parte dele em tudo isso, tá bom? Um forte abraço, um beijo, que Deus esteja com cada um de vocês e que vocês recebam a paz do Senhor na vida de vocês, nos lares de vocês, na família de vocês. E nunca esqueçam, vocês, além de ser missionários, para quem está assistindo, vocês são missionários dentro da casa de vocês, guiando o filho de vocês, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima. Que Deus abençoe.